boa tarde para todas as convidadas e para todo mundo que está nos assistindo. Meu nome é Manuela Tamani e eu sou coordenadora de operações aqui no Instituto Ibirapitanga. Falando um pouquinho para quem não conhece nosso trabalho, o Ibirapitanga foi fundado em 2017 pelo Walter Salles e é uma organização dedicada à defesa de liberdades e ao aprofundamento da democracia no Brasil, por meio de 2 programas, Equidade Racial e Sistemas Alimentares. Eu me sinto muito animada em iniciarmos o 2º dia do nosso encontro Branquitude, Racismo, Antirracismo, que é esse verdadeiro convite que a gente faz para a reflexão das relações sociais no Brasil. Ontem nós tivemos a abertura dessa série de encontros com a presença da Cida Bento, do Thiago Amparo e da Robbie D'Angelo. Logo depois dessa mesa, às 18 horas, teremos mais uma sessão bem poderosa com Davidson Faustino, Lourenço Cardoso e a Luciana Brito. Uma pergunta que surgiu ontem, né, enfim, que vocês devem ficar curiosos, é sobre se os vídeos vão ficar gravados. Então, a resposta é sim, ficarão gravados e disponíveis a partir do dia 30 do 10, mas é muito legal acompanhar ao vivo, né? Então, não percam aí as próximas mesas que nós teremos, né, entre hoje e amanhã. Uma coisa também para avisar para vocês é que a mediação do nosso canal aqui no YouTube está sendo feita pela nossa equipe, né, como uma forma da gente tentar criar esse diálogo de quem está acompanhando com as nossas ilustres convidadas aqui. Então, façam perguntas que, à medida do possível, a gente vai tentar respondê-las, enfim, colocá-las aqui no debate dessa tarde. E para mediar o diálogo, alianças possíveis e impossíveis entre brancos e negros para a equidade racial, eu passo a palavra para a mediadora Ana Paula Lisboa, ela que é escritora desde os 14 anos e que atualmente divide a sua vida entre Rio de Janeiro e Luanda. Ela está em Luanda nesse momento, onde dirige a Aláfia e a Casa Rege, que são espaços de produção de cultura e arte negra. E, além disso, ela escreve uma newsletter chamada Cabeça de Sardinha para o jornal O Globo. É com você, Ana Paula. Oi, todo mundo. Oi, Manu, também. Muito obrigada por essa abertura, por essa introdução. Então, claro, dizer, né, primeiramente, que é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite do Ibirapitanga, André, Yara, enfim, todo mundo que faz parte dessa instituição. A gente está aqui para essa mesa, live, roda, enfim, né? A gente virou um pouco de tudo nesse período. E também é importante começar dizendo que a gente está aqui talvez muito mais para trazer para a roda, para a mesa, para a vida esse debate e fazer cada vez mais perguntas do que efetivamente definir conceitos ou criar respostas cristalizadas no mundo. Eu acho que a gente está aqui para essa conversa e para debater, que eu acho que isso é o mais importante para o Brasil, né? Não tirar essa poeira, tirar essa terra e levantar cada vez mais debates sobre branquitude, racismo e tudo isso que a gente está debatendo aqui nesses dias. Então, vou chamar minhas convidadas ilustres. Eu brinquei hoje que eu não tinha nem roupa para mediar essa mesa, mas encontrei uma roupa bonita, claro. E vou começar saudando sempre os mais velhos. Então, Sueli Carneiro, que é filósofa, doutora em Educação pela Universidade de São Paulo e coordenadora executiva do Guelé 10, Instituto da Mulher Negra. É ativista feminista e antirracista, autora de diversos artigos sobre questões de gênero, raça e direitos humanos em publicações nacionais e internacionais. Seu livro mais recente é Escritos de uma Vida. Por favor, dona Sueli Carneiro, muito bem-vinda. Doutora, dona do mundo, bem-vinda. E depois, a Lia Weiner, que é doutora em Psicologia Social pela USP, com estágio de doutoramento pela Universidade da Califórnia. É autora dos livros Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo, Branquitude, Hierarquia e Poder na Cidade de São Paulo, e Famílias Interraciais, Estudos Psicossociais das Hierarquias Raciais em Dinâmicas Familiares. É professora adjunta da UFSC,
Sua experiência em atuação tem ênfase principalmente em racismo, psicologia social, branquitude, relações raciais e movimentos sociais. Por favor, Lia, também aqui presente na nossa sala, live, mesa, roda de conversa. Eu quero começar esse debate fazendo uma pergunta para as duas. Essa é a segunda mesa desse encontro, né, sobre branquitude, e ontem foi uma mesa que eu assisti um pouco. Aqui, né, eu estou em Luanda, 4 horas a mais, então já estava um pouco tarde, mas consegui pegar um pouco da mesa, com a Robin DiAngelo e a Cida Bento, que eu acho que são as pessoas, né, nos Estados Unidos e no Brasil que conceituam, pelo menos de uma forma mais contemporânea, esse conceito de branquitude. E uma coisa também que eu estava comentando hoje, que para mim foi muito importante vir morar em Luanda, Angola, uma das experiências maiores aqui para mim logo quando eu cheguei é que as pessoas aqui em Luanda chamavam o branco de branco. E isso no Brasil, ouvir isso ou falar isso era algo meio estranho, né? Tipo, branco. Mas, então isso também me deu uma tipo... ok, o branco tem raça mesmo? Olha só. Principalmente quando ele é minoria, né? No caso, aqui, uma minoria, muito minoria, né? Como também é minoria no Brasil. Mas, enfim, outras construções raciais. Mas, a partir também dessa construção racial, eu fui também percebendo que o branco angolano, ou o branco imigrante que vive em Angola, ele é muito diferente do branco brasileiro. Claro que ele também exerce muito bem a sua branquitude, mas são brancos diferentes. E eu acho que talvez fazer esse recorte do que a gente está falando aqui, para quem está aqui nesse debate hoje, seja importante. Então, queria que vocês falassem um pouco, acho que começando com Dona Sueli, quem é o branco brasileiro, o que é esse conceito de branquitude, especialmente pensando no Brasil. Claro, né? Também trazendo de uma forma, se quiser, ou se for possível, ampla, para que a gente comece essa conversa e saiba esses limites. Okay. Boa tarde, Ana Paula, boa tarde, Lívia, boa tarde a todas, a todos e todos que nos acompanham aqui. Eu quero agradecer o privilégio de estar na companhia de vocês, nessa mesa, roda de conversa. O que mais você disse, Ana Paula? Mesa roda live. Mesa roda. E eu vou... você faz uma pergunta bastante provocativa, mas eu vou dizer qual é a moldura teórica a partir da qual eu compreendo e tendo a explicar as relações raciais no Brasil e no interior delas o que seria a branquitude. Eu sou meio discípula de um filósofo afro-americano chamado Charles Mills, que forjou a teoria do contrato racial, que é um tronco retórico do contrato social da filosofia política. E com essa noção de contrato racial, esse autor ele busca demonstrar, partindo da ideia do contrato, né, do contrato social da ciência política, ele diz que existe no mundo um contrato racial em vigor. Um contrato racial que é muito diferente e que parte da ideia de contrato social, do contratualismo, mas que é muito diferente desse contrato social, que é fundado em abstrações. E, ao contrário, esse contrato racial ele tem uma historicidade inequívoca, que está assentado em vários eventos históricos desencadeados pelo colonialismo, pelo imperialismo europeu sobre a África e a Ásia, desse processo histórico do qual os europeus brancos emergem
como os donos do mundo, a referência de excelência humana. E diz ainda que essa eleição da branquitude como parâmetro da humanidade, que o processo colonial instaura, ele institui subhumanidades e subcidadanias dos povos não brancos que se encontram com esse poder imperial da branquitude. Então, o que ele diz? Que esse contrato racial, que ele diz que está em vigor no mundo, embora seja não nomeado, esse contrato racial, ele define o status de brancos e não brancos. E que esse status de não branco será definido pelo sistema de valores e instituições criadas pela branquitude para exercício e legitimação de sua hegemonia. Ele vai mais além, ele diz que saberes e poderes são criados com o fim de explicar a supremacia e a inferioridade de povos não brancos. Mas, mais do que tudo, ele diz que branquitude se constitui num sistema político não nomeado que assegura a supremacia branca. Esse sistema, entendo eu, opera como uma fábrica de produção de replicantes, dominadores e dominados. Esse sistema instaura a vivência da branquitude como um sistema que opera como um clube privê. E as pessoas brancas são todas elas beneficiárias desse sistema, dessa máquina de reprodução de desigualdade, dessa máquina de produção de privilégios. E elas são todas beneficiadas desse sistema de privilégios produzido pela exclusão do outro, e isso acontece a despeito da sua vontade. Então, esse filósofo diz, por fim, que todas as pessoas são beneficiárias, sim, desse sistema, porém, nem todas as pessoas brancas são necessariamente signatárias desse contrato racial. E é aí que, para mim, reside a possibilidade de diálogo, negociação, parceria, possibilidade de consenso, né? Decorrente desse reconhecimento de que nem todas as pessoas brancas são signatárias desse contrato, necessariamente, ou se sintam confortáveis, não é? Dentro deste sistema injusto. Então, isso me parece que explica toda a hegemonia da supremacia branca no mundo, e ela se reproduz com esses processos de produção de privilégios e exclusão em toda parte, e no Brasil não é diferente, e a gente pode ver esse sistema na sua plenitude quando nós consideramos que todas as instâncias de poder, todas as dimensões de bem viver, não é, nessa sociedade estão apropriadas pelas pessoas brancas, enquanto toda a dimensão de indignidade humana está desproporcionalmente habitada por pessoas negras. Branquitude é isso, para mim, no Brasil e no mundo. Ok, obrigada. Lia? Bom, queria começar agradecendo a pergunta, Ana Paula, agradecendo ao Ibirapitanga pelo convite, não só para essa mesa, mas também para a curadoria do evento. E agradecer e dizer que é uma honra estar na mesa com a Sueli Carneiro, essa gigante do antirracismo no Brasil e dos estudos de racismo e de colocar essa pauta em questão. Bom, eu não vou repetir muito o que a Sueli já disse, né? Para a gente ter mais uma conversa, eu acho que ela define muito bem que a branquitude é uma posição, né, de vantagem
nas sociedades que foram estruturadas pelo racismo, né? E as sociedades que foram estruturadas pelo racismo são todas aquelas que tiveram a colonização ou foram os colonizadores, quer dizer, é quase globalmente o mundo como um todo, né? Nesse sentido, então, é uma posição de poder, é uma posição de privilégio em que aqueles que são considerados brancos ocupam. O que difere do Brasil e talvez da Europa ou dos Estados Unidos, o que vai diferir em cada lugar, o que é a branquitude, é quem são os considerados brancos. A partir de ser considerado branco, eles ganham esse lugar de status, de honra, de dignidade, ou como a Sueli acabou de dizer, esse lugar de representante de humanidade, né? Ou como o Fanon vai falar, a zona de ser, né? Então, esse lugar é o lugar da branquitude. Dependendo da história local, ou às vezes até da história de alguma cidade, quem é branco difere, né, de um lugar para o outro, porque isso tem a ver com as relações de poder locais, né? Por exemplo, árabes e judeus não foram brancos na Europa, mas ao chegar no Brasil são brancos. Por quê? No Brasil se configura com um racismo, com a ideologia do embranquecimento, em que é branco via fenótipo. Então, o corpo da pessoa sendo branco, ela já está dentro deste grupo, né? Que significa estar no lugar e adquirir e ser beneficiário, né, desse sistema. Como a Sueli falou, todos são beneficiários. Eu queria completar um pouco pensando que nem todos são signatários, mas quase todos são, num sistema como o Brasil, que as pessoas não assumem que são racistas, né? Elas não passam, né, por esse processo de se assumir racista. Então, recebem benefícios e distribuem benefícios entre si. A branquitude brasileira, ela é esse recebimento, você herda ao nascer, né, um mundo, né? Então, quando a gente nasce nesse mundo, significados construídos ou a atribuição de sentidos ao que é ser branco recai sobre esse corpo. A ideia de beleza, a ideia de progresso, a ideia de civilização, de inteligência, recai sobre esse corpo. Isso é o que eu herdei ao nascer no mundo racializado. Agora, também há a distribuição disso quando eu só considero bonito e vou colocar na minha propaganda, no marketing da minha empresa, só pessoas brancas de olho azul. Isso eu recebi e estou distribuindo também, né, para os outros brancos. Então, é esse jogo que faz, porque se fosse só a herança e as pessoas não estivessem distribuindo entre si, em algumas gerações isso se findava, né? Então, tem, né, a herança, a distribuição e esse distribuição de benefícios que parte, né, da escolha do branco pelo branco. No emprego, nos lugares de poder, nas posições políticas, nas relações afetivas, na universidade, quando vai escolher o aluno. Eu acho que isso caracteriza bem. E, além disso, é preciso pensar que a própria branquitude, a própria ideia de raça, hierarquiza os próprios brancos, né? Porque o que está por trás da ideia de raça? A ideia de origem, né? Por mais que seja o fenótipo sempre representa alguma coisa. Se eu pedir para as pessoas fecharem os olhos e imaginarem um alemão, elas representam um fenótipo branco, com olho azul, etc. e tal, e uma ideia de progresso, de cultura, etc. e tal. Se eu falar para elas imaginarem um italiano do sul, também é um branco, mas já tem um outro imaginário, uma outra ideia de origem. Então, há uma hierarquia própria da ideia de raça e de origem que vai hierarquizando os brancos e que vai acontecer que no Brasil, aquele branco que não tem a ideia de origem, que muitas vezes é o branco que é o branco da mistura, porque a gente pensa, né, a mistura para pensar os negros, mas também tem, né, aquele que é a mistura de indígena com negro e com branco, que vai se tornar fenotipamente branco, né, e que em alguns lugares ele é considerado pardo, né? Em outros eles é considerado branco, como acontece, por exemplo, nas relações de poder. Na Zona Norte, no Rio de Janeiro, ele pode ser considerado branco, porque ele é um homem que veio da Paraíba, e ele é considerado branco ali pelo fenótipo e a cor da pele. Ao chegar no Leblon, ele é considerado nordestino, que também é uma categoria racial ligada às relações de poder ali. Então, quem entra e quem sai dentro dessa categoria tem a ver com as histórias e os lugares de poder, né? Mas ao entrar nessa categoria
categoria, no lugar onde você está, pode ser na Zona Norte, você entrou nessa categoria, você já tem esses atributos, essas produções de sentido sobre inteligência, um lugar de poder, um lugar de vantagem, né? Só que isso pode mudar dependendo do lugar que você está. Eu acho que o branco brasileiro é esse branco que se beneficia e distribui entre si e que faz, né, uma definição do outro pelo corpo e pelo fenótipo. Ok, obrigada, Lia. Eu quero continuar contigo, já que a gente está aqui também pensando e discutindo possibilidades de aliança com esse não signatário da branquitude, né? Só dá para ser esse. Então, por que não existe no Brasil um movimento antirracista branco, né? Desses não signatários? Porque eles não estão também nesse movimento. Porque para mim me pareceu, né? Pelo menos do que eu vi, para o negro brasileiro, foi muito estranho, por exemplo, ver as imagens das manifestações nos Estados Unidos, a partir do assassinato do George Floyd, com brancos. Isso para a gente era algo impossível, surreal. Assim, era muito estranho você ver brancos numa linha de frente, até em certo ponto, defendendo corpos negros em manifestações. Isso aqui, para o negro brasileiro, ou aí, né, no caso, era algo impossível. Então, o que torna isso impossível? Ou existe essa possibilidade? Então, Ana Paula, eu acredito que são poucos não signatários, porque o que a gente tem no Brasil é aqueles que se definem como não racistas, né? Não ser racista, pouco é fazer para que se desconstrua a máquina de gerar desigualdade que está colocada no racismo estrutural, né? O racismo estrutural é uma máquina de gerar desigualdade. Ele vai funcionando e vai colocando sujeitos brancos e negros em posições muito diferentes. Então, não ser racista não para a máquina, né? E o brasileiro, ele se pensa como não racista, né? A gente está aí vinculado, o brasileiro branco, na ideia da democracia racial. Então, aqueles brancos que falam que não são signatários, em grande parte, né, os brancos, nós brancos, não é que não são signatários, eles não se consideram racistas. E para poder existir um movimento de branco antirracista, é preciso considerar que os brancos são racistas e que eles estão num lugar de privilégio para se movimentar contra, né? Num país onde a democracia racial esconde, e ela é aquilo que esconde o racismo, porque o que é a democracia racial mesmo? É acreditar que brancos e negros têm oportunidades iguais. Se você acredita que brancos e negros têm oportunidades iguais e todos os lugares são ocupados por brancos, os lugares de poder econômico, político, no fundo a lógica é: todos têm oportunidades iguais, os brancos são aqueles que estão ocupando esses lugares, logo é porque eles são melhores, e logo essa conclusão é uma conclusão racista numa ideia de superioridade branca. Então, toda explicação via democracia racial é uma explicação racista, no fundo. E as pessoas se socializam nisso, desta forma, e acreditam que não são racistas. Então, é muito difícil que tenha esse movimento antirracista. E um movimento antirracista, de fato, de brancos, também é um lugar que é muito estranho, porque brancos, toda vez que branco se unificou ou se juntou para alguma coisa, foi para a supremacia branca, né? Não foi bom para a gente. Então, é um lugar que também as pessoas não sabem muito como agir desta forma, o que seria um movimento de branco antirracista. Mas quando teve isso do George Floyd nos Estados Unidos, teve, acho que é o Silvio Almeida, que falou que o branco brasileiro ficou com inveja do branco norte-americano. Não é que ele estava preocupado com o racismo, ele ficou com inveja de que, olha, o branco norte-americano é mais progressista que eu. Não à toa, um mês depois, assim, aquela onda de Black Lives Matter na internet. Agora, não ser racista de fato e se movimentar de fato é muito diferente, né? O antirracismo do que seria se assumir como não racista. Então, para concluir, por que não tem? Porque os brancos não assumem que são racistas, né? Não assumem que se constroem num lugar de racismo e também não querem admitir que o lugar que nós brancos alcançamos na sociedade não tem a ver com mérito, mas sim com pertença racial.
o que nós brancos acreditamos, né? Se eu perguntar para os meus colegas, assim, sei lá, de departamento agora, né, que alguém pode estar aí assistindo, dos 52 professores, por que você ocupa esse lugar? Como é que você chegou aqui? A resposta certamente é porque eu estudei muito, eu passei no concurso e eu tenho mérito. A gente não vai conseguir ouvir dessas pessoas falarem, eu estou aqui porque eu sou branco. Né? Então, precisa assumir-se que nós ocupamos esses lugares porque somos brancos para poder, né, minimamente se movimentar. E ainda, entre assumir e se movimentar, ainda tem um buraco assim muito grande, né? Porque realmente, de fato, esse lugar dá muita vantagem, né? E simbólica também, uma vantagem simbólica, que é a de legitimidade, que é a ideia de que eu não preciso provar que sou legítimo para dizer algo, né? Então, quem quer abrir mão, né? A pergunta é essa, né? Então, eu acho que o racismo, ele no Brasil, ele, por ser esse mascarado, a pessoa nem fica com aquele mal-estar do americano, que o americano assume a supremacia branca, né? Uma parte. Então, para se diferenciar, os outros brancos, eles falam, bom, eu sou antirracista, para não ser o da supremacia. Como aqui a gente tem uma supremacia que é bem pequena, que assume, né? Deve ser agora uma novidade isso. Mas como o nosso racismo se disse, né, não ser racista, então ele só beneficiou sem ter a pecha, sem ter o lugar ruim que é de ser considerado racista, né? Então, eu acho que isso configura um pouco, porque não temos um movimento de brancos antirracistas, mas eu acredito que está na hora de ter, né? No significado de que, olha, vai ter uma manifestação, estamos aqui, ó, a gente vai na frente lá na polícia, né? Nós estamos juntos, né? Nesse sentido. Vamos aguardar. Dona Celi, eu queria sair um pouco da pessoa física para a pessoa jurídica e para as organizações também, né? Em sua maioria com lideranças brancas. Como a senhora está há muitos anos na luta antirracista, dialogando com instituições, como a senhora sente também essa receptividade ou esse movimento do antirracismo dentro dessas instituições? Olha, eu acho que tem uma novidade na sociedade brasileira, que é a pergunta que não existia. Que é a pergunta que esse seminário faz, não é? Quer dizer, é possível um antirracismo branco? A simples necessidade de colocar a pergunta já mostra que há alguma alteração nesse contexto tão bem descrito pela Lia, né? Há pessoas que estão, sim, perguntando, que percebem que têm um papel a cumprir. E sempre que me perguntam o que é que um branco antirracista pode fazer, saindo da inércia do não sou racista, eu sempre digo que eles têm muito serviço a fazer no Brasil, né? Tem muito serviço a fazer no Brasil. Em primeiro lugar, e o primeiro das tarefas é chamar os brancos à responsabilidade, chamar os brancos à responsabilidade em relação ao que o racismo produz na sociedade, na medida em que o racismo é, antes de tudo, uma invenção dos brancos para legitimar invasão, domínio, escravização, extermínio, colonização, expropriação de povos, territórios, populações, notadamente africanas e indígenas, em benefício de povos europeus e seus descendentes. Então, em benefício de povos europeus e seus descendentes, no continente europeu e nos espaços extra-europeus, como o Brasil, por exemplo. Então, digamos, eu proponho uma agenda para o branco antirracista, que quer ser um antirracista ativo. A desconstrução, não é, de todo esse imaginário é uma tarefa de educadores, historiadores e jornalistas. Criticar e abandonar as idealizações perversas, né?
acerca das relações raciais, o triunfalismo das narrativas, né, que esconde a violência colonial e que construiu o mundo que conhecemos, é uma tarefa do antirracismo branco. Na realidade brasileira, esse antirracismo ele tem uma tarefa muito precisa nesse momento, que é combater a ascensão neofascista no Brasil. Disputar corações e mentes, sobretudo das novas gerações, para valores libertários, generosos, igualitários e democráticos, sobretudo entre os seus. Eu sempre digo, o melhor que um antirracista branco pode fazer é fazer a questão racial chegar nesses todos que são signatários. É conversar com os seus, é discutir com os seus, é confrontar os seus, é problematizar os seus. Então, essa questão do combate ao neofascismo, por exemplo, me parece uma questão que ela não é só um fenômeno circunstancial e conjuntural. Ela tem amparo nas políticas de esquecimento, porque nós cultuamos, não é? Nós cultivamos uma tradição do esquecimento, né? Nós esquecemos de que as nacionalidades priorizadas nos processos de migração que foram adotados para substituir a massa de escravizados no pós-abolição serão italianos, alemães e japoneses, cujos países compuseram as potências do eixo na Segunda Guerra Mundial. Que muito antes da ascensão de Hitler, ideias supremacistas já prosperavam por aqui. Monteiro Lobato escreveu O Presidente Negro, uma ode ao genocídio de negros, no começo da década de 1920. As ideias de Lombroso encontraram terreno muito perto por aqui, influenciando decisivamente a terminologia. Aquela juíza, Inês Zarpelon, que condenou um homem negro associando o crime em razão da sua raça, é só mais um eco do criminoso nato lombrosiano, que revela, da parte da juíza, a convicção íntima de culpa daquele homem negro, sendo a negritude dele a matéria punível que cabia a ela condenar, e não necessariamente o crime realmente praticado, o que explica, em grande parte, os níveis inacreditáveis de encarceramento que se alcançam no Brasil, sem falar no martírio incessante de jovens negros assassinados. Portanto, os juristas antirracistas têm tarefa enorme de desconstrução desses estereótipos e estigmas e as práticas e teorias que os legitimam, impõem e impedem o exercício de direitos de cidadania dos negros no Brasil. Um antirracismo branco tem que tirar da sombra um sujeito oculto que se encontra por trás de cada ato de discriminação, por trás de cada violação de direitos da população negra. Porque nós nos acostumamos a falar do racismo no Brasil de uma certa maneira em que, de um lado, aparece a vítima, o negro assassinado, o negro na indigência humana, o negro subalternizado. E, do outro, está o tal do racismo estrutural, que não se encarna em nenhum sujeito concreto, que não se encarna concretamente nas práticas sociais ou nas políticas de contratação, como disse também a Lia, ele não se materializa nos departamentos de RH das empresas, no silêncio da escola, na omissão dos professores,
no caso, em outros profissionais da educação, no caso de discriminação das escolas, no desprezo de profissionais de saúde pela vida negra, tão correntes, seja no sistema público de saúde ou privado, são práticas reprodutoras de todas as iniquidades que conhecemos. Então, esse sujeito oculto tem que sair da sombra, tem que ser revelado. Esse antirracismo, também branco, ele tem que repor a verdade histórica sobre as relações sociais no Brasil. Né? O Milton Santos disse que as classes chamadas superiores, incluindo as classes médias, jamais quiseram ser cidadãs. E os pobres, ao contrário, jamais puderam ser cidadãos. Milton Santos diz que as classes médias, adivinha quem são? Foram condicionadas a apenas querer privilégios e não direitos. E diz mais ainda, Milton Santos, que isso é um dado essencial do entendimento do Brasil, de como os partidos se organizam e funcionam, de como a política se dá, de como a sociedade se move. Avançando um pouco mais, Milton Santos diz que até boa parte da década de 1980, a classe média se expande e se desenvolve sem que houvesse verdadeira competição para ela, quanto ao uso dos recursos, seja do mercado ou que o Estado lhe oferecia para a melhoria do seu poder aquisitivo, seu bem-estar material. Todos iam subindo juntos, embora para patamares diferentes. Diz mais ainda Milton Santos que a competição, na realidade, foi com os pobres, cujo acesso aos bens e serviços se torna cada vez mais difícil. Milton ilustra esse processo e diz: vale a pena lembrar as facilidades para a aquisição da casa própria, mediante programas governamentais com que foram privilegiadas as pessoas de classe média, das classes médias, enquanto os brasileiros mais pobres, desnecessário dizer mais negros, apenas foram incompletamente atendidos. Então, o antirracismo, o branco, tem uma agenda desse tipo. Por exemplo, para aqueles que se arvoram, não é, como produtos da meritocracia, que são os primeiros a questionar e a problematizar e a se dizer contrários das políticas de cotas. Tem um artigo muito interessante de um jornalista chamado Tal Bolin, que é um jornalista e historiador do Rio Grande do Sul, e esse artigo se chama Os Cotistas Desagradecidos. E nesse artigo, Tal Bolin diz: nos ambientes sociais, invariavelmente escuto descendentes de imigrantes condenarem a política de cotas. Aí ele diz: são ignorantes ou hipócritas. A parte rica do Rio Grande do Sul e outras regiões do Brasil é o presente de cotistas do passado. As políticas de colonização do país foram as aplicações concretas de políticas de cotas. Aqueles servos, camponeses, mercenários, bandidos, ladrões, prostitutas da Europa, foi acenado a utopia do cotista, a utopia cotista. Ofereceram-lhes, em primeiro lugar, um lugar para ser seu, um espaço para produzir, representado pelo lote de terra, uma colônia para que pudesse semear o seu sonho. Eles adicionaram ainda juntas de bois, arados, implementos agrícolas, sementes e o direito de usar a natureza, a floresta, os rios e minerais para se capitalizarem. Nesse processo, milhares não conseguiram pagar a dívida colonial e foram anistiados. E quando ressarciram, foi em condições módicas.
Sendo cotistas do Brasil, puderam superar a maldição de miseráveis, pobres, servos e de execrados socialmente, né, o que eram considerados na Europa. Muitos sequer podiam montar a cavalo. Hoje, seus descendentes são patrões, mas condenam as cotas, a ponte, o vento benfazejo que mudou a vida de suas famílias. E tudo isso conquistado também com a invasão e extermínio de povos como os territórios de charruas, minuanos, caingantes e guaranis. Bom, descrevo isso tudo para dizer que esse antirracismo branco tem muito que contribuir para o reconhecimento de que o racismo promove indevidamente, com base em argumentos falaciosos de superioridade e inferioridade racial, a hegemonia da branquitude, seus privilégios, às custas da exclusão racial de outros, o que distorce, inclusive, a noção de meritocracia. Que esses privilégios, ou que os privilégios assim conquistados, são moral e eticamente indefensáveis. Que as vantagens e desvantagens assim construídas rebaixam a humanidade de todos nós, brancos e negros. Que isso produz ambientes tóxicos para se viver, pois segrega brancos em ilhas de prosperidade, cercadas por negros segregados em territórios desumanizados por toda parte, como assistimos nesse processo da Covid-19. E que essas circunstâncias perversas exigem um outro projeto de país, um projeto de nação, que pela primeira vez inverta a lógica instaurada, fundada na produção e reprodução das desigualdades sociais, no desenvolvimento recessivo e na violência como forma de administração de conflitos reais ou latentes. E, sobretudo, a necessidade e urgência de renúncia dos não signatários a renúncia a um tipo de sensibilidade que naturalizou ou se encontra anestesiada perante essa realidade indigna que rebaixa todos nós. Então, quando o incômodo com essas desigualdades se instala, as pessoas passam a buscar e encontrar, na sua experiência particular, ou no plano coletivo, possibilidade de agir intencionalmente contra o racismo e a reprodução das desigualdades. E há indícios animadores nesse momento, que vou falar sobre eles depois, e assim como recrudesce o conflito racial e a perspectiva neofascista na sociedade brasileira. Essas duas forças estão em disputa e acho que temos muito para conversar sobre elas na sequência. Muito. Lia, eu queria trazer uma outra esfera dentro desse lugar de alianças, que é a esfera familiar, né? Que muitas vezes é uma esfera de aliança que a gente geralmente não tem muita escolha, né? Porque família é família. Então, você que estuda, enfim, estudou, escreveu sobre relações interraciais, como que isso se dá também dentro dessas relações, dentro dessas famílias? E aí eu vou incluir também uma outra pergunta aqui, que é se você acha que, só porque a gente está falando de construção familiar, me fizeram uma pergunta se você acha que, se você entende que a educação antirracista tem que fazer parte de um currículo escolar no Brasil. É isso. Obrigada, Ana. Bom, acho que a Sueli explicou muito bem, né, a parte histórica que vai colocando, né, o branco nesse lugar de vantagem, né, estrutural. E dentro das famílias, o que eu acreditava quando eu fui fazer a pesquisa é que a família era um lugar de um pouco de suspensão das hierarquias raciais que estavam no mundo. Bom, absolutamente uma pessoa ingênua
quando foi fazer essa pesquisa, né? Porque eu tinha entrado em contato com uma pesquisa da Frances Windenstein nos Estados Unidos, que fez pesquisas com famílias, e ela foi tentando estudar o branco dessa família, e foi daí que ela cunhou o termo que a gente tem usado muito no Brasil, que é Racial Literacy, né, que, né, na minha tese traduzi por letramento racial, que é esse branco que consegue responder às hierarquias raciais na vida individual, né? Agora, o que é, de fato, aquilo que é a branquitude, sem ser a posição de vantagem, mas no psiquismo do sujeito, né? Ele é um lugar de se apropriar desses significados compartilhados socialmente, né? E incorporizar num processo de identificação com essa ideia de supremacia branca. Então, o que eu fui encontrando, né, dentro dessas famílias, né? Negociações muito tristes a partir da ideia da raça. Por exemplo, uma mulher branca pobre que veio, né, do Recife trabalhar de empregada doméstica em São Paulo. Na década de 70, ela era uma branca de olho azul, verde, que era, pela condição de gênero, uma pessoa que estava muito excluída, e da pobreza também, porque ela era uma mãe solteira. E ela falava o seguinte: o primeiro que apareceu o caso, aparece um homem negro, né, que assume essa mulher também imbuído, né, dessa ideologia do embranquecimento que a gente tem, que atinge brancos e negros na sociedade brasileira. Então ela casa com esse homem, mas num lugar de um sentimento de superioridade. Então, aquela relação de sentimento de superioridade também esteve na forma como ela educou os filhos. E esses filhos, né, cresceram com a ideia de que a beleza, quem tinha a beleza era a mãe. E a identificação, né, que aquilo que foi o sofrimento da vida deles foi herdado pelo pai. Como se fosse algo, né, uma doença herdada. Tão horroroso que as relações raciais se configuraram nessa família que eu estou dando o exemplo, né? Então, as relações afetivas entre brancos e negros não impedem a hierarquia racial, né? Eu acho que é fundamental que a gente pense que o racismo brasileiro é um racismo de intimidade. Não dá para a gente pensar nos Estados Unidos ou na África do Sul e pensar, bom, se nós não temos segregações, estamos muito próximos, é um número muito alto, 38% das relações hoje são de casamentos interraciais entre as classes mais pobres, né? Óbvio que a classe alta não se mistura, né? Mas assim a gente vê nas classes mais pobres, são 38% dos casamentos, né? E a branquitude aparece como um lugar de posse. Assim como a Sueli explicou que, né, a branquitude teve posse de terras, ela é uma posse simbólica, ela é um lugar de posse, né, simbólica. Então, muitas trocas afetivas, aquilo que vai se trocando nas relações, a raça entra, né, e se configura. Então, nós temos aí histórias familiares, né, que a pessoa se sente, que essa menina, por exemplo, desse exemplo que eu estou dando, ela falava o seguinte: quando eu crescer, eu quero ser igual à minha mãe, mas ela é impossibilitado de ser igual à mãe. E a mãe falava: não, mas quando você crescer um pouquinho, eu aliso o teu cabelo. Né? E essa menina foi crescendo com a ideia de que ela precisava alisar o cabelo para ficar um pouco mais bonita, né? E quando elas brigavam, ela falava: você é igual ao seu pai. Ou seja, né, olha como a raça aparecia nessa relação o tempo todo. Essa é uma família que é muito triste, das que eu entrevistei. Agora, isso vai se repetindo de diversas formas, não tão violenta como essa eu falei, mas a negação do negro nas famílias interraciais, isso acontecia, né? Eu casei com um negro diferente. O que é um negro diferente? A pessoa continuava com todos os estereótipos sobre o negro e retirava, como se fosse um passe de mágica, aquele sujeito na qual ela tem a relação afetiva daquele grupo, para continuar tendo todos os estereótipos sobre o grupo. Então, a relação não impedia isso. Agora, o que eu entendi, né? Mais do que o amor, e o afeto, e o carinho, etc. e tal, a única coisa que propiciou dentro dessas famílias, né, aquilo que poderia ser aliança, que é uma das últimas famílias que eu entrevisto, é uma mãe branca que coloca a consciência racial nos filhos negros. Ela casa com esse homem negro, que é um homem da década de 70 também, que acredita em democracia racial, que se auto-chama de moreno, e os dois casam a partir da ideia de democracia racial. Estamos aqui sem, ou seja, raça não era um problema.
Neste casamento, essa mulher começa a ser impedida pela própria família maior de ir nas festas, ela não podia levar a família, ela começa a ser isolada da família branca dela, né? E ela começa, essa que era uma pessoa da democracia racial, entender que tem racismo, radicalmente tem racismo, né? Só que ela não consegue conversar isso com o marido, porque o marido, aquilo é uma ferida tão grande, né? Que ele não quer conversar sobre isso, porque também atingia a masculinidade dele. Era uma família muito tradicional. Então, ele era o cara que provia a família. Então, falar que ele poderia trazer algum problema para a família ou que alguma questão. Então, um jeito de proteger a masculinidade dele nesta relação é que não se falava de racismo com o homem negro da família. Só que essa mãe foi percebendo que ela não era convidada, que as crianças voltavam chorando da escola. Então, uma filha um dia voltou chorando da escola, eu sou feia, me chamaram de macaca, etc. Essa violência brutal que ainda tem nas escolas. E ela vira essa mãe branca e fala o seguinte: teu nariz é lindo, tua boca é linda, teu cabelo é lindo. E vai com uma vassoura, tá lá no meu livro, vai numa vassoura na escola. Não foi via afetividade? Foi, mas não é a afetividade em si que impede. Ela é a afetividade sem hierarquia. Ela impulsionou a hierarquia para fora, né? Se você vai vendo a história dessa mulher, né? Então, a consciência racial não é a convivência com brancos, entre brancos e negros, né? É uma convivência sem esse lugar de superioridade hierárquico, na qual a branquitude é forjada sobre esse engodo de superioridade, né? Que às vezes fica muito mais forte nas relações próximas, porque aquilo serve de uma arma, né, de uso dentro das relações interpessoais. Então, as alianças possíveis, né, entre nas famílias são as mesmas de fora, né? Ela só é possível quando se suspende a ideia de que há, né, uma hierarquia humana entre esses humanos, né? E não são as relações afetivas que fazem isso, né? É outro lugar realmente simbólico. E sobre a educação na escola. Sobre a educação na escola, eu acho que tem que ter educação antirracista na escola, mas tem que ter educação antirracista no país como um todo, né? Assim como tem que ter nas famílias. As famílias têm que ser signatárias, né, daquele antirracismo da escola, porque eu quero que o antirracismo seja na escola, é um movimento que tem acontecido muito agora, né? Bom, eu vou lá cobrar da escola o antirracismo. Como se esses pais não precisassem também abrir mão da empregada doméstica no domingo em casa, né? A empregada negra. Ou seja, eu quero que a escola seja antirracista, mas eu também, porque realmente um antirracismo de fato tem alguns lugares de conforto no Brasil, onde muitas pessoas de classe mais alta têm esse lugar de conforto, e aí a Sueli pode falar muito mais que eu, dependendo do trabalho doméstico de mulheres negras, né? Então, isso é algo crucial, né, que tem a ver com o antirracismo, porque na escola o que as pessoas têm feito é mudar o currículo, é colocar a mulher, a boneca negra. Isso muda o conteúdo. Só que como é que se forma um conteúdo racista? Pela estrutura. É a estrutura que forma o conteúdo racista, né? Deixa eu te explicar como é que isso acontece. Esse é um exemplo que eu sempre dou. Mas o aluno, ao chegar na escola, mesmo que ele tenha história da África, boneca negra, se todos os professores são brancos, ele aprende que o lugar de saber é branco. Se o segurança e a mulher da limpeza é negra, ele aprende ainda mais que os lugares de saber é branco e que os lugares de subalternidade, né, são negros. Mas como isso não bastasse, na escola o lugar que as pessoas ocupam, né, a limpeza, a segurança, é o lugar daquela pessoa que não é apresentada às crianças, né? Ela não fica sendo, olha, essa é uma pessoa fundamental para a escola, o trabalho dela é fundamental. Então, ao ir para uma escola assim, a criança aprende, tem vidas que importam, e essa vida que importam são brancas, e as profissões dela importam. Tem vidas que não importam, porque eu não sou apresentada para essas pessoas, elas não fazem parte da comunidade. Inclusive, a escola se dá o luxo de que ela seja terceirizada, que ela não seja contratada para a escola como todos os outros. E nesse momento, essa criança aprende a ser racista. Então, é importante pensar que uma escola antirracista, antes de tudo, antes de botar o conteúdo, etc. e tal, precisa mexer na estrutura dela, né? Acho que é fundamental pensar isso. Obrigada. Dona Sueli, se quiser comentar também, mas eu queria fazer uma outra pergunta, que eu acho que também veio aqui nas perguntas do público, que é até uma amiga minha, por acaso, a Marcela,
que não é parente, mas também é Marcela Lisboa, fez um comentário na foto da dona Sueli, lá no Instagram do Ibirapitanga, a Marcela comentou assim, tem hora, e uma mulher negra comentou, tem hora que dá, mas tem hora que não dá. E aí eu queria perguntar como é que a gente, como pensar nessas alianças diante de um cenário com tantas desigualdades entre pessoas que são humanizadas ou humanas e as que não são, que são tratados ou ensinados a cidadania e as outras que não são, que são sujeitos e outros que não são. Como que a gente constrói essa aliança? A gente, não estou falando enquanto sujeito negro também, é o primeiro passo nosso? Ou a gente aguarda? Ou, enfim, pergunta. Olha, eu venho de teve uma das questões que foram levantadas, talvez até você vá mencionar isso, que falam de como a gente vem atuando na mediação entre organizações brancas. Veja, uma coisa, eu gosto de separar duas situações. Uma coisa é a situação do racismo no Brasil. As relações raciais, a supremacia, a hegemonia, os processos. Outra coisa são os processos políticos que se possa construir no sentido da mudança. E isso depende de organização política, de negociação política, de um conjunto de fatores. Né? Então, eu pertenço a uma organização de mulheres negras que faz parte de um campo político da sociedade civil, que luta pela defesa e expansão dos direitos de cidadania da população negra. Um campo político que se instituiu desde as lutas de redemocratização do Brasil, que vem desde lá. Estávamos todos lá no processo constituinte, estávamos todos lá na feitura da Constituição Cidadã de 88. Temos estado todos lá num conjunto de iniciativas. Então, é um campo político que se pretende progressista, que tem enfrentado em seu interior racismo, sexismo, LGBTfobia, né? Endógeno, né? E tem também alcançado momentos de consenso, de aliança e parceria, sobretudo quando conquistas arduamente alcançadas por mulheres e negros estão sob ameaça, como ocorre nesse momento. Então, eu falo sempre desse lugar, de um lugar que não é um lugar de massa massiva, digamos, é um lugar de expressão de cidadania, de luta por cidadania, e concentra uma parcela da sociedade brasileira, de negros e brancos, que estão aí disputando projeto de país. Né? Então, nesse contexto, o que eu acho que é fundamental? As hierarquias que a branquitude produziu, elas não serão facilmente desalojadas. Né? Essas hierarquias de poder da branquitude estão aí e elas podem operar nos sentidos, e operam, na maioria das vezes, em todas as lutas progressistas, isso aparece, esses poderes, eles funcionam, na maioria das vezes, sempre no sentido de preservação, de privilégios e exclusões. Porém, apesar de não ser possível distribuir essas hierarquias, elas podem
intencionalmente serem utilizadas no sentido da promoção da igualdade e equidade racial. Ali eu já fiz uma ligeira menção disso. Então, eu estou dialogando com aqueles setores que se dizem não signatários, numa atitude de confiança de que esta figura existe e tem intencionalidade para agir contra o racismo. Então, ela pode utilizar a hierarquia de que desfruta no sentido de trair o racismo, no sentido de trair os privilégios que ele produz, no sentido de recusar a dinâmica e operar contra a dinâmica que constrói essa perversidade social. Então, do que eu estou falando concretamente, em termos de ação antirracista, que possa vir de brancos? Eu vou apresentar para vocês uma coisa que vocês talvez conheçam. Eu vou me servir das palavras do jurista Fábio Conder Comparato, que com rara coragem e dignidade disse numa entrevista o seguinte: eu sou descendente do maior proprietário de escravos do Império Brasileiro, o conde Joaquim José de Souza Brevet. Eu tive que entender, e só entendi isso muito tarde, que esta realidade, ou seja, a culpa por isso, se transmite aos descendentes. Essa culpa não é propriamente uma culpa penal, mas é uma herança de um débito social. É um débito social porque, se eu sou o que eu sou hoje, é pelo fato de eu ter herdado várias coisas. A capacidade de me educar, o fato de ter tido determinados tipos de formação, e isso só foi conseguido porque, durante séculos, os negros sustentaram a nossa economia. Todos nós, das ditas classes dominantes, somos o que somos devido a sangue, suor e lágrimas de todos os africanos e afrodescendentes escravizados no Brasil. Fecho aspas. Em relação à adoção de ações afirmativas para a inclusão dos negros nas universidades, Fábio Conder Comparado lembra os pesos e medidas diferentes que regem as posições sobre o tema. Ele diz: a política de cota é uma política tímida com 120 anos de atraso. A própria Constituição determina que haja no mercado de trabalho a proteção da mulher com incentivos específicos. É exatamente a política de cotas. Mas ninguém diz que esse inciso da Constituição é uma medida discriminatória. Mas tudo que se propõe em defesa do negro é considerado discriminatório ou racista. E em total coerência com esse posicionamento, encontraremos na audiência pública convocada pelo ministro Lewandowski do STF em 2012 para julgar a constitucionalidade das cotas, encontraremos Fábio Conder Comparato se apresentando em defesa das ações afirmativas, representando a organização Educafro. Pego um outro exemplo de Oscar Vilhena, que avança na reflexão sobre os desafios que nos impõe a atual conjuntura, em que o ódio racial passa a se manifestar cada vez mais sem peso nenhum. Diz Vilhena: nesse momento, não basta ser contrário ao racismo, é preciso fazer mais. É imperativo colocar o enfrentamento do racismo no centro da vida política brasileira, defender e fortalecer políticas afirmativas, alterar
práticas corporativas, reformar as agências de aplicação da lei e reprimir judicialmente e exemplarmente condutas discriminatórias e racistas que permitem as nossas relações, que permeiam as nossas relações cotidianas. Diz ainda Oscar, sem enfrentar o racismo, jamais superaremos a desigualdade econômica, a marginalização social, a opressão e a violência. Sem derrotar o racismo, também jamais nos humanizaremos como nação. O protagonismo do movimento negro, diz por fim Vilhena, não exime brancos antirracistas da responsabilidade de participar da luta. E eu insisto que onde é que eles melhor podem fazê-lo é também Oscar Vilhena, que vamos encontrar nesta mesma audiência convocada por Lewandowski, em defesa das ações afirmativas, que lá estará fazendo uma defesa magistral da políticas de cota, assim como lá estava a organização Ação Educativa, uma organização de maioria branca, representada por Denise Carreira, expressando posição de defensores de direitos humanos antirracistas em defesa de cotas raciais. Então, eu entendo que, enquanto a disparidade de poder for tão abismal entre brancos e negros, o antirracismo branco terá que disponibilizar os seus privilégios nas lutas estratégicas pela cidadania negra. Né? Então, eu acho que há em curso, nesse momento, ações que expressam alguma reserva moral da sociedade brasileira para agir, cada qual a partir do seu lugar social, no combate ao racismo e às desigualdades. Né? São iniciativas empresariais, como as que têm sido objeto de debate público recentemente, são iniciativas da filantropia nacional inéditas de apoio à causa antirracista, que seriam impensáveis há 20 anos atrás, e dos quais o próprio Ibirapitanga, promotor desse evento, é um dos exemplos. São iniciativas educacionais de escolas segregadas racialmente para filhos das elites que começam a emergir. Recentemente, ouvi um importante advogado brasileiro que participa movido pela convicção de que não quer que suas filhas cresçam num país com esse grau de desigualdade e apartação racial, quer, ao mesmo tempo, que elas possam ter a melhor educação que ele lhes pode oferecer, e busca como resolver essa equação. E ele começa a ser um elemento ativo no processo de mudança dessa escola. Ao lado desse tipo de iniciativa, tem o coordenador do Colégio Bandeirantes, que está dizendo que os negros rebaixaram as universidades públicas. Ao lado de iniciativas empresariais, nós temos a sócia do Nubank dizendo que não pode baixar o sarrafo enfiando negros dentro do banco, porque vai baixar o nível de exigência do branco. Ou seja, mas eu vejo que nós estamos num contexto de disputa entre essas duas perspectivas, em que nós temos uma realidade que nos desafia violentamente, que é o fato de que nós vivemos num país de hegemonia branca e maioria negra. Nós não temos como nos livrar uns dos outros. Apesar do massacre permanente que brancos e negros sofrem na sociedade brasileira, nós ainda estamos aqui.
em luta. E por mais que os brancos possam, eles também não têm como se livrar de nós. Então, nós temos que encontrar, nós temos que exercitar o diálogo, nós temos que encontrar, constituir possibilidades reais de escuta, nós temos que construir espaços de reconhecimento e respeito mútuo. Nós temos o desafio de ser partícipes na construção de outro tipo de sociedade. Nós não temos, porque esse país não pode, esse país não tem como funcionar com essas condições, não tem futuro para esse país se não formos capazes de equacionar essa realidade. E, portanto, estamos desafiados a dialogar, a negociar, a nos enfrentar sem nenhuma ilusão de que será fácil, agradável e que seguramente nós sempre estaremos sempre sendo desafiados, não é? Os brancos a terem que reconhecer o seu racismo e nós com todas as dificuldades que a subalternização nos produziu nas nossas vidas, nas nossas possibilidades. Não tem jeito. Nós só nos resta buscar agir em concerto na construção de um outro país. É isso. Eu brinco sempre com os meus amigos negros quando estão com a autoestima baixa. Eu falo, gente, a gente não era nem para estar aqui. Mas já que a gente está aqui, estamos aqui mesmo. E vamos ficar. Tipo, vamos embora. Eu queria fazer uma pergunta para a Lia que também tem a ver com o seu estudo, e uma pergunta que surgiu aqui também no YouTube, que é se a discussão sobre o pardo dificulta o debate sobre o antirracismo. Perguntas difíceis. Será que é para mim esse debate? Para você! Bom, eu queria colocar também uma questão que eu acho que o pardo brasileiro, né, tão bem falado pela Sueli, por isso que eu perguntei se é para mim, ele está com os dados, né, de desigualdade similar àquele que é considerado preto. Por quê? Eles são, né, eles são herdeiros, né, do mesmo sistema, né, que explorou essa população, né? Então, eu acho que não faz sentido a gente retirar o pardo daquilo que é a categoria negro. A discussão do pardo, ela existe porque muitas pessoas que não são colocadas dentro da categoria preto e não se identificariam como preto na sociedade exatamente porque nós temos, inclusive o IBGE faz essa categoria a partir disso também, a ideologia do embranquecimento. Então, o que é o pardo brasileiro? Né? O que é a mestiçagem brasileira? Não a mestiçagem real, porque tem uma mestiçagem que é real, mas essa mestiçagem real existe no mundo todo. O mundo é mestiço. As pessoas, né, geneticamente são mestiças. Nós temos um pardo que é um fenótipo racializado, né? Porque o pardo não é aquele que é resultado de famílias multirraciais, necessariamente. Porque muitas famílias multirraciais resultam em fenótipo que no Brasil é considerado branco. Né? Pode ter um pai negro, uma mãe branca e nascer branco, logo ele é branco. Ninguém fica chamando ele de pardo. Né? Ninguém fala, olha lá o pardo na rua ou mestiço. O que é o pardo? O pardo é alguém que tem fenótipo negro, porque senão a pessoa, numa ideologia do embranquecimento, vira branco na nossa sociedade. Ninguém fica chamando aquele que, a partir da mestiçagem, saiu com fenótipo branco de olha lá o mestiço. Né? Aquilo lá que é o lugar da onde se chega, né? Que é o desejo de embranquecer, já chegou, né? Naquela ideologia do embranquecimento que foi feita no Brasil. Então o pardo é o negro.
Porque só é pardo quem é visto socialmente e olhado como negro. E ele sofre a discriminação e a herança da desigualdade, né, de ter vindo de famílias que foram escravizadas. Então, eu acho que o debate sobre o pardo, nesse sentido, de ficar separando, ou o colorismo, aquilo que é mais claro, o que é mais escuro, sim, atrapalha o antirracismo, né? Nesse sentido, sim. Mas eu acho que não sou eu a pessoa a responder. Eu acho que o movimento negro já faz uma opção ali na década de 70, 80, quando fala, olha, essa categoria pretos e pardos é negro e é com ela que nós estamos lutando. Se você retirar a categoria parda daquilo que é chamado negro, o negro também desaparece como 54% da população. Ele vira 12, 13. Não faz o menor sentido ainda existir, né? Essa pergunta para a categoria negra. A categoria negra só existe porque tem pardos e pretos. E é assim definida pelo movimento negro, né? Então, em respeito, eu acho que essa definição, que não foi à toa, que foi uma articulação política muito boa, né, para conseguir direitos, né? Eu acho que aí tem uma outra questão, que é aquele da identificação psicológica, né? Que eu acho que talvez seja a pergunta que tem no meu livro, como é que essa pessoa se define, se ela é como negritude ou não. Mas mesmo essas pessoas, elas só são classificadas como pardas exatamente porque elas estão na categoria negro, né? Então, eu acho que essa é uma questão. E é importante a gente pensar que na formulação de classificações raciais, todas são uma invenção. Não é que o pardo, na verdade, ele fica sem uma categoria porque ele não é nada. Então, se tudo é uma invenção, o movimento negro fala, bom, os pardos são negros, só existe ficção racial. E a ficção se torna realidade. Todas as identidades raciais são ficções, né? Então, às vezes, eu tenho alunos que vêm da Bahia e falam, né, que aqui em Florianópolis a pessoa é branca e está se achando negra. Mas aqui em Florianópolis ela é negra. Nós estamos no sul do Brasil. Então não é que há uma realidade, uma verdade da raça, e essa verdade da raça está na Bahia, e aqui é uma mentira da raça. Não é porque todas são ficções, dependendo do lugar. Aqui essa pessoa é negra, ela é tratada como negra, ela é xingada como negra nesse lugar. E na Bahia ela vira branca, né? Porque é outra categoria. Mas como são todas ficções, a Bahia não é mais verdadeira, os Estados Unidos não é mais verdadeiro. Quando a gente fala, bom, o branco aqui nem é branco, o que a gente está querendo dizer? Que há um branco verdadeiro? Que há que o branco dos Estados Unidos é verdadeiro? Não, lá também é uma invenção. Todas são invenções. Isso, alguém perguntou sobre o que é raça. Raça é uma invenção, é uma ficção que é advinda das relações de poder. A raça é filha do racismo, ela não é a mãe do racismo. Então, às vezes as pessoas dizem assim, nós precisamos acabar com a raça, a categoria raça, para acabar com o racismo. Não faz o menor sentido, a gente precisa acabar com o racismo para acabar com a categoria raça. Porque todo dia 20 de novembro é a mesma coisa. Não, só para terminar uma coisa que eu não falei sobre a branquitude, só existe a categoria branco porque tem racismo. Ela não faz o menor sentido, ela não é uma categoria identitária, cultural. Por exemplo, o que eu lia, né, com descendente de judeus, né, que passaram pela guerra, foram assassinadas, etc. e tal, tenho identificatoriamente, culturalmente, de parecido com descendente de português escravocrata no Brasil. Que história nós temos parecido? O que a gente come de parecido? Né? Ou seja, culturalmente, assim, o que é a comida ancestral parecida, o que é, nem a religião, nem nada, nós não temos nada, a não ser o privilégio advindo do racismo, tanto eu como ele. Então, a partir, né, do fim do racismo, a categoria branco morre. Vai ser descendente de judeu, vai ser descendente de português, outras formulações. Essa é uma formulação completamente fictícia que só se baseia nas relações de poder. Né? Então é o fim do racismo que acaba com a raça, e não o fim da raça que acaba com o racismo, né? Acho que... Ok. Gente, a gente está infelizmente chegando ao fim desse debate incrível. Depois, dia 30, eu vou voltar para assistir de novo, anotar as coisas que eu não anotei. E aí, enfim, desde já agradecer todo mundo que está aí online e fazendo um monte de pergunta. Enfim, infelizmente a gente não consegue fazer todas, que é muita coisa. Eu acho que é isso que eu falei no início, né? Isso aqui é só o início. Acho que esse debate é para sala, é para mesa de jantar, é para televisão, é para escola, é para academia.
para academia de ginástica, sabe? Você está lá correndo na esteira discutindo antirracismo, é isso, sabe? Então, enfim, queria pedir, dona Sueli, para começar e fazer suas considerações finais e depois Lia. É isso. Obrigada, bonita. Foi super gostoso estar com você, ser conduzido por você, a sua simpatia, seu charme. Quero agradecer a possibilidade de ter estado aqui, agradecer a Lia por compartilhar com essas ideias tão importantes, né, vindas desse campo, né, de conhecimento tão estratégico, né, para o avanço da compreensão das questões raciais no Brasil. Eu dizia há anos atrás que a psicologia nos devia muito, né? Que era um campo que tinha aportado muito pouco, né? A nossa experiência. E ela tinha uma contribuição extraordinária para trazer para o debate. E ali é das pessoas que estão cobrindo essa lacuna, né? Muito brilhante. Obrigada, né? Pelo que você está aportando à compreensão dessas questões. Bom, e eu quero dizer que eu tenho convicção de que o país que foi capaz de construir a mais bela fábula de relações raciais que se conhece no mundo, que é o mito da democracia racial, talvez seja capaz de torná-la realidade. Porque os mitos guardam possibilidades que estão presentes no real, né? São potencialidades que essa sociedade também tem. E o antirracismo tem que focar aí, nas possibilidades que isso tem para informar para a construção de uma verdadeira democracia racial. E esse é o esforço que estamos convocados a realizar, negros e brancos, né, em benefício da humanização de todos nessa sociedade. Então, é isso. Obrigada. Lia, por favor. Bom, queria finalizar, né, agradecendo também de poder escutar a Sueli e todo o evento, esse chat maravilhoso que está aí. E sempre me perguntam, mas o que é que pode se fazer na prática? O que é a luta antirracista? Dá para fazer algo com racismo estrutural? Eu sou tão pequeno, né? E a psicologia social, que é o campo da qual eu faço parte, ela é exatamente entender quem é o sujeito na estrutura. Eu vou fazer uma divisão rapidamente didática, né? Para pensar que a estrutura, ela produz os sujeitos, né? Produz subjetividade. Mas esses sujeitos, eles fazem parte das instituições, né? Todos os sujeitos fazem parte de instituições, que é família, escola, empresa, sei lá, bom, e as instituições fazem a estrutura. Então, há o que o sujeito individual fazer diante a estrutura? Sempre há essa pergunta. Há muito o que fazer. Todos os sujeitos estão aqui inseridos dentro de instituições. Não há um manual, não há, porque cada um tem o que fazer do lugar onde ele ocupa, né? Uma mãe dona de casa, ela pode escolher os desenhos que os filhos veem, que não sejam só desenhos com mulheres brancas, loiras de olho azul, que vai criar um ideal de beleza branco, né? Porque as pessoas aprendem a ser brancas, né? Todos os dias elas aprendem a ser branca. Por exemplo, a minha geração aprendeu a ser branca vendo a Xuxa. O que é a Xuxa? Que é 2% do fenótipo brasileiro num lugar de super representação de beleza. Então, tem alguém ali numa instituição que é o quê? Uma instituição de comunicação que coloca essa mulher nesse lugar. Então, tem alguém que faz essa escolha, que distribui esse benefício. Então, todas as pessoas estão em instituições, desde a dona de casa, que pode escolher o desenho que vê, a mãe que pode, né,
pensar quem é o lugar que ocupa a limpeza de casa, como é que é esse trabalho, de que forma está tendo esse trabalho, né? O RH de uma empresa, eu sou uma educadora, o que uma educadora pode fazer? Pode pautar isso como pauta, pode, né, colocar, exigir cotas do lugar onde ele está. Então, assim, são os sujeitos que fazem as instituições. E são as instituições que fazem a estrutura, né? Então, cada um de nós tem o que fazer na luta antirracista. E aí, ampliando, o que não dá para estar na luta antirracista, apoiando políticas, né, de políticas super neoliberais que vai aprovar que o saneamento básico seja privatizado, por exemplo. Quem é que vai ficar pagando sem a água, né? A gente tem que pensar que as políticas que a gente apoia também estão cercadas de antirracismo, né? A minoridade penal e ser antirracista também não faz o menor sentido. Quem é o menino que vai ser preso? Não é nem menino, porque o menino é sempre o branco, o menino negro sempre é chamado de moleque, aquele que perde a inocência, aquele que já pode ser preso, né? Então aí nós temos várias outras políticas, né, ao ser antirracista, que nós não podemos apoiar. Isso eu estou falando agora porque nós estamos perto do voto. Quem a gente vota também é uma forma de ser antirracista, né? Convido todos a ser antirracistas em todas as posições em que as pessoas ocupam, e é esse, né, o lugar do branco antirracista, dentro das instituições brancas em que eles ocupam, né, principalmente. Agradeço por aí. Obrigada. É isso. Muito trabalho. E que bom que o trabalho não é só dos pretos. Olha como é possível todo mundo trabalhando, né? E acho que é isso. Quanto mais gente trabalhando, acho que mais rápido a gente consegue botar em prática ou realizar essa fábula do mito da igualdade racial no Brasil. E vou só convidar também todo mundo que está online para continuar online. Agora às 18, a gente tem a segunda mesa do dia, que chama o Protagonismo Negro, no Desvelar da Branquitude. E vai ter o Davidson Faustino, o Lourenço Cardoso e a mediação da Luciana Brito. Então é isso. Seguimos. Um beijo em vocês. Até logo. Se cuidem. Fiquem em casa. A Covid ainda está aí. Não esqueçam. Um beijo.